nós nos submetemos ao Senhor, Pai. Declaramos que a nossa vida, Pai, não pode ser controlada pela nossa alma e nem pelas nossas emoções. Sabemos que nos ambientes de extrema pressão é onde o óleo sai. Pai, nós declaramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Oh, Shekalamastori andalamalabas. Naranakandastere calabasturi andalamas. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido. No Evangelho segundo Mateus, segundo São Mateus, capítulo 23 e versículo 12. Diga assim para quem está do seu lado: não converse comigo, por favor. Desliga seu celular, ou põe ele no modo avião. Põe ele no modo avião. Se você vai usar ele, só usa para anotação. Amém? 23 e 12 que diz assim: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Fala comigo. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vocês estão aí? Vai lá. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então vai lá. Mais uma vez. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos lá? Porque se não tiver concordância, irmão, não tem direção. Vamos lá de novo, junto. E ao que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diga comigo. Isso, irmão, é assim que você concorda com a palavra. É desse jeitinho que você está dizendo assim: eu concordo com isso. Amém? No reino isso chama-se afirmação daquilo que está sendo ministrado. Então quando você entende, levanta e diga amém. Quando você entende, diga glória a Deus, porque você está confirmando. Bom, nós não somos tradicionais, nós somos integrais. Nós não podemos perder o fogo. Nós não podemos perder o fogo, mas você precisa confirmar. Chama-se confirmação da palavra. Isso demonstra que você está ligado na palavra. Quando nós não estamos ligados, nós não confirmamos. Aí você fica perdido. Aí você dorme. Aí você pensa na televisão. Você pensa isso. Então, o Senhor tem falado muito sobre distração. No seminário de casais aqui, quando o Ezequiel e a sua esposa ministravam, eles falavam sobre distração. E ela falava sobre contas com um erro, mudando uma vírgula de casa. Eu fiz engenharia, e às vezes a gente fazia umas integrais, irmãos. Integrais são cálculos de engenharia, que a gente levava umas 5 folhas para fazer, ou 6 folhas. E aí quando a gente errava sem perceber um sinal ou uma vírgula no começo, a gente fazia todo o cálculo errado. Sabe quanto tempo levava para fazer um cálculo desse às vezes? 3 horas. Aí não dava tempo de corrigir a prova mais, já era, zerou. Então assim, às vezes nós estamos perdendo por distração. O rio incontrolável, que é a palavra, está aqui sendo liberado e a gente fica distraído. E aí você perde numa vírgula do começo, você não vai entender o resto, vai chegar no final e não absorveu. Quantos zerão eu já tomei em prova por ter errado o começo? E aí não tinha jeito, irmão, tinha que fazer de novo. Eu tinha que fazer DP. Então, muita atenção. É lógico que na vida real, como que acontece? Tudo hoje é informatizado. O engenheiro pega, joga as suas variáveis num programa de computador, e o programa de computador já faz os cálculos para facilitar.
Porque imagine você ter que projetar um avião, projetar um prédio, e ter que ficar fazendo cálculos desses aí, que leva 3 horas para fazer um cálculo. Vai fazer uma coluna dessa aqui, você tem que projetar ela, aí você fica 3 horas só para fazer o cálculo de uma coluna. Aí vai num prédio que tem 300 colunas. Mas imagine como que era antigamente, irmão. Um monte de dinheiro, cada um pegava um pedaço para fazer, para poder calcular. Hoje já existem programas, mas não adianta ter o programa se você não saber colocar a variável correta. Vai dar errado do mesmo jeito. Ele vai te dar um valor, você vai fazer, o prédio vai cair. Vocês estão entendendo? Então nós vamos falar muito sobre isso hoje aqui. Não adianta achar que sabe fazer. Se você não estiver preciso, se você não estiver atento à sua distração, a sua distração pode tirar você do foco, pode você errar. Você pode chegar no final, assim, nossa, trabalhei tanto e não deu nada. E era isso que acontecia comigo às vezes. Imaginem 3 horas fazendo prova, irmão, é cansativo. E aí você faz 3 horas de prova e quando você vê está errado. Não dá tempo de corrigir. Quando tinha um professor que era maneiro, ele olhava o desenvolvimento, sabia que era um vacilo e falava assim, eu vou te dar aqui uns 3 pontos só pelo desenvolvimento. Quando você pegava um outro que era mais... E ele não estava errado, porque conta ou está certo ou está errado. Está errado é 0. Então, tem muita gente no reino não conseguindo avançar por distração. Distração. Amém? Então, essa palavra de hoje que fala sobre aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, né? É pregado muito errado por aí, sem entendimento, né? Tem até louvores em cima disso, sem entendimento. Porque não se trata de você passar por uma humilhação. Não se trata de você ser humilhado por alguém. Aqui está falando, aquele que se humilha. Aquele que se humilhar. Então, está falando de uma natureza. Está falando daquilo que você pratica. E ao mesmo ponto que começam assim, aquele que se exalta, ele será humilhado. Aquele que se exalta. Não é aquele que é exaltado por alguém. Porque aí a gente fala assim, então eu não posso honrar ninguém, porque se eu honrar alguém, ele vai ser humilhado. Não, é pelo contrário, não está falando aquele que é honrado, está falando aquele que se honra. O que é aquele que se honra? Aquele que faz auto-honra, sua boca profere dele coisas. Eu sou bom, eu sou fenomenal. Esse é aquele que se exalta. Então o Senhor tem falado muito no meu espírito sobre isso, porque a gente passa por diversas humilhações na vida da gente, e a gente começa a falar assim, nossa, eu estou sendo humilhado. E na verdade, até quando eu falo que eu estou sendo humilhado num tom de coitadinho, de vítima, eu estou me exaltando. Porque a palavra, ela fala de aquele que se humilhar. Sabe quando às vezes a gente fala assim, eu não aguento mais essa situação, aquele fulano me humilha todas as vezes. Na verdade, é a minha alma gritando, e eu querendo me colocar num lugar de vítima, para que as pessoas se compadeçam de mim. E aí, em vez de estar me humilhando, eu estou me exaltando. Porque geralmente aquele que vem assim, nesse sentimento que ele está sendo humilhado, ele fala assim, eu faço tudo isso e essa pessoa não me reconhece. É assim ou não é assim? Eu faço tudo isso aqui e eu tenho que passar por essa humilhação. Eu faço tudo isso aqui nesse trabalho e eu tenho que aguentar essa humilhação. Então, na verdade não é humilhação. Só é resultado de um problema que você está passando e talvez Deus usando isso para quebrar a sua soberba, o seu eu. Porque a palavra ela é bem clara, aquele que se humilhar. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Porque não se trata, querido, de quem é humilhado, não. Não é isso. Aí briguei com meu marido, fui humilhado por ele. Os parentes da minha família me humilharam. Briguei com a minha esposa, os parentes dela me humilharam. Briguei com meu esposo, os parentes dele me humilharam. Aí lá no meu trabalho eu briguei com fulano, ele me humilhou, ou ele brigou comigo. Não se trata disso. Então eu quero só que você entenda
Se você quiser anotar ou se você quiser ler comigo, eu vou dar fundamento de mais 2 ou 3 versículos bíblicos para a gente entrar na palavra que o Senhor falou muito forte ao meu espírito e eu preciso compartilhar com os irmãos, né? Porque, irmãos, eu sofri um processo em Cristo muito forte, que foi uma transição na vida espiritual. Eu tive um processo, e esse processo ele foi violento na minha vida. E hoje, eu estou tendo um processo em Deus na minha vida profissional. E esse processo tem sido muito violento, e o Senhor tem me ensinado muito durante esse processo. E por muito tempo, eu lutava contra esse processo. Por muito tempo eu brigava com as forças do meu braço contra esse processo. Só que isso, quanto mais eu brigava, mais cansaço eu tinha. E hoje eu simplesmente já estou me acostumando e estou entendendo que tudo isso é um processo de Deus para a minha morte. É um processo de Deus para a minha morte, a cruz. Então, irmãos, que venha a nós. Amém? Não vamos lutar, porque isso, quanto mais você se reluta, mais demora. E o Senhor vem falando essa noite, irmãos, eu não dormi. O Senhor falando muito ao meu espírito, eu deitava, rolava para um lado, rolava para o outro. E eu, na mesma palavra, toda hora, o Senhor falava comigo, e eu ouvia claramente Ele. E eu olhava para cima, e Ele falava comigo, olhava para o lado. Porque a gente fica se relutando em algumas coisas que não é para relutar. Amém? A gente não tem que se posicionar num lugar de vítima, irmãos. Nós não temos que se posicionar num lugar de vítima. Nós temos que nos humilhar. Isaías 53:7 diz o quê? E ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Então, olha aqui, ele quem aqui? Cristo, está falando, está profetizando Cristo. Ele foi o que? Diga comigo, maltratado. Agora diga, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a boca. Vocês entendem o que é um processo de humilhação? Um processo de humilhação não é quando você abre a boca e fica reclamando do que está acontecendo. Eu estou falando não de quem humilha, eu estou falando de quem se humilha, não de quem é aquela pessoa soberba que humilha o próximo. Eu estou falando de quem se humilha. E quando nós nos humilhamos, nós entendemos que nós demos a palavra. Não consideramos nada de nós mesmos e consideramos o nosso próximo maior do que nós. Então se trata de quem se humilha. Irmãos, aonde tem um soberbo, mas tem uma pessoa que se humilha, não há possibilidade de ter brigas. Porque um humilhado já é morto. Aquela pessoa que já é rendida, um humilhado é rendido, é aquele que está rendido. É o que aconteceu com Cristo. Mas para você se humilhar, não pode ser uma decisão de outra pessoa. Tem que ser uma decisão tomada em Cristo. Você tem que se tomar e ir para a cruz em Cristo. Porque em João 10, que é o terceiro versículo para nós fundamentarmos aqui, nós vamos ver o quê? Jesus diz assim, João 10:17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego, o que diz? Eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes, eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então, se em 53:7 diz que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca e agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, e ele não expressou nenhuma palavra. Agora ele mesmo fala assim, ninguém tira a minha vida. Vocês entendem aí? Então, humilhação é uma natureza. Só pode ser humilde
Só pode ser humilde quem tem a natureza de Cristo. Ele diz assim, ó, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E quando ele foi levado à morte, porque ele se entregou à morte, ele não questionou. Ele não reclamou. Ele permaneceu mudo. Então é impossível sermos trabalhados em Deus a ponto de nós sermos humildes de boca aberta. Pegou aí? Então assim, a humilhação não é para mim ficar falando para todo mundo. Se eu estou mesmo nessa natureza, eu estou absorvendo em humildade e acabou. Eu não posso tratar como humilhação os problemas da minha vida ou aquilo que eu enfrento como humilhação. Agora, se eu sou humilde, até esses problemas eu vou saber tratar com humildade. Amém? Então nós precisamos entender isso no espírito, querido. Porque se eu não tenho isso, eu vou estar sempre na minha soberba, no meu eu, e achando que eu tenho humildade. Talvez eu vou ser uma pessoa simples, mas não uma pessoa humilde. Porque humildade não se trata da roupa que eu visto, do carro que eu tenho, da casa que eu moro, de onde que eu moro, irmão. Se trata da natureza que eu sou, como eu respondo, como eu faço, como eu correspondo, como eu entendo. Amém? Vocês conseguem compreender isso no espírito? Então, se eu não chegar ao ponto de me humilhar, eu não consigo entender o que o próximo ou que o meu irmão porta. Vou usar um exemplo aqui. Sábado nós estávamos ali no shopping preparando o salão que ia fazer a recepção do casamento. E a gente estava lavando ali, né? A gente tinha autorização do dono do shopping, nada mais do que o dono do shopping, do próprio dono, né? Liberado para a gente, com todas as coisas. E começou um furdunço. Começou um rebuliço ali dos comerciantes. Porque os comerciantes não queriam que acontecesse o evento ali, porque ali é um local comercial e não um salão de festa. E se a gente trata isso como uma humilhação, a gente pode até ficar triste, ou pode até tentar tirar satisfação com a pessoa. Mas se nós portamos a natureza de Cristo e somos humildes, a gente não debate, a gente não briga e a gente tenta entender o porquê das coisas. Porque tudo é espiritual. Então todo é um processo. Até nisso Deus estava trabalhando em nós para mostrar para nós o quanto nós devemos ser obedientes e o quanto que nós devemos estar atentos ao mundo do espírito. Claramente, eu entendi toda aquela movimentação, não respondemos, conversamos numa boa com todo mundo, até o dono do shopping teve que aparecer aí, uma pessoa altamente cheia de tarefas, de afazeres, de agenda apertada, teve que vir aí. E eu entendi que as trevas estavam se posicionando contra aquilo que ia ser feito para o reino. Porque aonde você está alinhando princípios, as trevas se levantam. Então, quando você porta a natureza de Cristo, você não vai brigar com as pessoas. Nós tínhamos todo o direito de falar assim, ó, nós estamos aqui com autorização do dono, estamos fazendo tudo corretamente, mas quando você entende em Cristo e porta a humildade, você abaixa e tenta entender. Baixamos a bola, fizemos tudo direitinho, depois fomos lá fazer amizade com os lojistas, gastamos uma boa grana nas lojas, gastamos grana que eles nem
acho que eles não conseguem vender a semana inteira, porque todos os irmãos foram lá, as mulheradas já comprou, todo mundo comprou, cada um comprou em todas as lojas. Oramos por eles, falamos para eles qual é a intenção. Eles não sabiam, eles não sabiam o que ia ter lá, depois nós contamos o que ia ter. Oramos por eles, abençoando as vendas deles. Falando assim, todo domingo de manhã nós estamos orando por vocês aqui, declarando que o shopping prospere. E aí, eles começaram a se abrir. Olha, nós estamos com um problema, nós não estamos vendendo. Nesse local que vocês estão aí, vão fazer a festa, é o local da Americana, mas faz mais de um ano e a Americana não vem. E a gente alugou tudo isso aqui por causa da Americana. E porque a Americana vindo tem movimento para a gente. E tal, aí a gente vê outra coisa acontecendo, vocês não têm culpa, mas nos desculpe, porque vocês são diferentes. Vocês são crentes mesmo? Eu falei, vocês são evangélicos? Eu falei, não sei, porque vocês são diferentes, vocês não revidaram, vocês não brigaram, e vocês estão orando por nós, estão gastando a nossa loja. Nós não sabemos, nós estamos com vergonha do que nós plantamos. Quando que é os cultos que nós queremos ir lá nos cultos? Você está entendendo? Mas nós precisamos entender isso no Espírito. Então, não é quem é humilhado será exaltado, é quem se humilha, irmãos. Fizemos a festa, tranquilo, fomos lá, deixamos tudo limpinho para não ter problema, limpamos banheiro, limpamos tudo, deixamos tudo zeradinho para não ter problema. Para no outro dia eles falarem assim, tem coisa de diferente aí. Mas a questão não está, nós somos humilhados, aqueles comerciantes, porque foi vergonha, que eles começaram a fazer uma baixaria lá, e nós começamos a ficar com vergonha do barulho que eles estavam fazendo, e a gente parecia que a gente era bandido. Mas não se trata daquela humilhação, se trata da humilhação que nós nos submetemos, não do momento ali, porque aquele momento não é nada, aquele fato que aconteceu não é nada, só foi as trevas usando aquelas pessoas por um problema que elas já têm. Como elas não estão em Cristo, elas vão potencializar. Então as trevas só potencializaram elas para se revoltar no problema que elas têm, atacando uma outra coisa que elas nem sabem, elas nem entendem no tamanho do reino do Espírito, o que seria esse casamento tão poderoso. Amém? No reino. Então entender isso no Espírito é importante. Senão você faz besteira, querido. Aí você não pensa com a mente de Cristo, você pensa com a sua mente, você vai lá e já fala 2, 3 coisas para a pessoa. Você não fala palavrão, você não fala nada. Você só fala assim, pelo só seu povo sem educação. Quer agir na carne? Ó, seu povo sem educação, nós vamos ter uma festa, vai vir mais de 250 pessoas aqui, num ambiente que não vem ninguém. É a oportunidade de vocês apresentar a loja de vocês para mais de 250 pessoas. Larga a mão de ser ignorante e saiba que isso é benéfico para vocês. Pronto, ganhou o inimigo. E nós estaríamos falando uma coisa que era razão. Mas a razão na parte de quem? Vocês entendem isso? Seria correto falar isso? Sim, correto. Qual é a visão da carne? Poxa, vai vir mais de 250 pessoas aqui, vai conhecer as lojas. E a gente estaria correto em falar isso? Estaria. Mas em Adão. Estaria correto. Mas era Adão falando. Em Cristo nós deveríamos descer um degrau e servir aqueles comerciantes. Mostrar para eles que a igreja tem o poder de não só curar, mas também de comprar. Cada compra que nós fizemos lá não foi uma compra, foi uma oferta. Nós ofertamos. Então, é entender isso. E nós ofertamos. Nós ofertamos lá. Eu sei que os comerciantes, irmãos, ficaram constrangidos e falaram assim, tem coisa de diferente. É Cristo aí nesse povo aí. Eu não sei, irmão, se uns 5 anos atrás eu faria isso, não. Não posso mentir, não. Mas é um processo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quantos nós estamos dispostos a isso? No mesmo dia, foi ou não foi? Aí, ó. Porque está no corpo, está se movimentando, entendeu, Tiago?
A casa foi, você foi. Você é filho da casa, está junto, participa. Entendeu? E é isso. Depois que nós compramos, a Carol foi lá. Você estava participando do movimento. Você estava participando da maior campanha de libertação da história que nós já fizemos. Muitos demônios foram expulsos ali. Potestades e principados foram expulsos. Porque nós fizemos amizade. Ganhamos aqueles comerciantes para nós. Ah, eu quero ganhar para Jesus. Se você não ganha nem para você, você não vai ganhar para Jesus nunca. Esse é o caminho, né? Ah, mas por que eu tenho que ganhar para mim? Porque Cristo habita em mim. Se eu ganhei para mim, eu ganhei para Cristo, irmão. Entendeu? Acabou. Mas é a natureza que nós devemos portar. E não esse mimimi. Ai, estou sendo humilhado. Esquece aí, irmão. Isso é mimimi. Porque se eu não me humilhar, e humilhar, olha, se você for no dicionário buscar o sentido de humilhação, ou o efeito de humilhar-se, ele se diz submissão. Quando eu me humilho, eu estou submisso. E se eu não me humilhar, e ter essa natureza igual Cristo fez, olha, ele foi humilhado, torturado, e não abriu sua boca, porque ele decidiu isso, foi Cristo que decidiu. Ninguém humilhou ele porque ele quis, porque ele não quis, não. Ele decidiu, eu vou ser morto, eu vou ser humilhado. Diga comigo, e antes da cruz, vem a humilhação. Extrema humilhação. Então não tem, eu estou sendo humilhado. Ih, legal, está começando. Não foi para a cruz ainda não. Só está começando. Porque ele foi preso, foi chicoteado, foi humilhado, cuspido. Depois andou para a rua e todo mundo zombando dele, carregando uma cruz ainda. Tem que dar risada. Com a cruz nas costas e as pessoas zombando e outros dizendo, você não é. Você não é o Salvador, você não é o Messias. Ué? Você não é o poderoso? Você não é o Filho de Deus? Sai desse lugar agora, manda que venha uma tempestade aqui, mata todo mundo. Elias, que era o Elias, o profeta, mandou descer fogo do céu e consumiu os homens. Você não vai mandar. Você está entendendo qual foi o processo de humilhação de Cristo? E o que ele fez? Ele não abriu sua boca. Vão falar para você, mas você não é o top? Você não é isso, você não é aquilo, você não sabe, você não conhece. Por que você está nisso? Eles falam assim, porque eu conheci o Evangelho de verdade. O Evangelho que não dá as coisas, ele tira as coisas. Quais coisas? Ele tira minha soberba, ele tira meu orgulho. E não, onde precisar, não tem lugar. Aonde estiver o nosso orgulho, a nossa soberba, o Senhor vai permitir nós sermos tocados. Para que Ele seja gerado em nós. Então, se eu não me humilho, eu não consigo reconhecer o que o meu próximo porta. Só pessoas humildes podem reconhecer o seu próximo. Então, sem humildade, é difícil eu caminhar em paternidade. Por quê? Porque eu nunca vou reconhecer o que o meu próximo porta. Porque sem humildade, eu vou sempre olhar as falhas do meu pai. E não aquilo que ele tem de Cristo. Você conseguiu compreender isso ou não? Porque todos nós somos falhos. Mas se eu não andar em humildade, eu vou ter os olhos de Adão despertos, da alma aberta, para enxergar as falhas e não o caráter de Cristo, não aquilo que exala de Cristo. Eu vou sempre olhar aquilo que falta ainda ser tocado por Cristo e não aquilo que Cristo já fez. E eu nunca vou me posicionar. Então, se a gente fica distraído por essa rotina, nós vamos começar a não observar o corpo e nem o meu irmão. Por quê? Porque a rotina, ela vai me fazer andar numa vida longe de Cristo. Por quê? Porque eu não sou humilde. A humildade vai me colocar num lugar que eu preciso notar todo mundo. Por quê? Porque a humildade me faz isso. Eu considero meu irmão tão importante que eu não posso deixá-lo sem notar.
Então nós temos que tomar cuidado, irmão, de nós não sermos atacados pela falta da humildade. Então quando nós entendemos esse caráter, nós vamos expressar alegria pela vida do irmão. Amém? Nós não vamos ser aqueles que só vamos valorizar os de fora e os famosos. Entenda o que eu estou falando para você. Quando eu vivo em humildade, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje vai minha escala de ficar lá na porta, eu vou ficar lá na porta. Aí quando vem alguém de fora, eu cumprimento, eu abraço, eu beijo. Quando vem o Max que eu vejo todo dia, um exemplo. Isso é falta de humildade, porque eu não consigo reconhecer. Por que o de fora é mais importante do que o meu irmão? Vocês conseguem compreender isso ou não? Então a mesma recepção que eu tenho para aquele irmão que vem, eu estou dando um exemplo, e é em todas as coisas, quero que vocês peguem isso para entender. Mas é só quando eu estou nessa natureza, de eu reconhecer o que o meu irmão porta. Aí eu não seleciono, porque quando eu não tenho a natureza da humildade, eu sou seletivo. Está entendendo ou não? Eu seleciono o que eu vou fazer. Eu seleciono quem é digno de um... Então não é verdade, é falsidade. Porque se você só cumprimenta aquela pessoa que é nova com tanto carinho, quando ela deixar de ser nova... Então não é verdade. Você está entendendo? E você vive num ambiente de verdade. Isso é para tudo que você vai fazer. Eu compro um carro novo, aí eu cuido do carro novo, enquanto ele é novo. Depois de 6 meses... Faz igual eu, já não cuido nem quando é novo, nem quando é... Né? Mas assim, você tem que ser verdade. Não pode ser... Ou você é daquele que quando vem visita na sua casa, você cuida da casa. Quando não vem a visita, para a sua família, para os seus filhos, pode ficar... Então a humildade nos coloca nesse lugar. E de reconhecer o que o outro porta. E quando eu olho para o meu irmão, eu começo a reconhecer, e as coisas não ficam mecânicas. Porque o maior do cuidado que nós temos que tomar com a distração é que a distração deixa as coisas mecânicas. O que é mecânico, irmão? É aquilo que funciona, mas não tem vida. Diga comigo, mecânico é aquilo que funciona, mas não tem vida. É uma coisa mecânica. Você dá partida no carro, o motor funciona, mas não tem vida. Você liga uma máquina para funcionar, ela funciona, mas não tem vida. Ela não exala a vida de Cristo. É um robô. Eu posso colocar um robô para pregar aqui, e a gente programa algumas pregações, ele prega, mas não tem vida, porque é uma repetição, é mecânico. Então a gente tem que entender isso, porque a religiosidade faz a gente fazer as coisas mecanicamente. Aí eu faço perfeito, eu vou pregar aqui, eu ensaio o que eu vou pregar. Prego perfeitinho para vocês. Vocês falam até uau, porque vai sair algumas frases ensaiadas. Mas é mecânico, não tem a vida de Cristo. Eu vou apresentar um teatro aqui, eu ensaio o mês inteiro para 30 minutos de teatro. Fica lindo, perfeito, não tem uma falha, mas não toca em ninguém. Toca só na alma. Nossa, que legal, mas não tocou o espírito de ninguém. Vocês entenderam? Por quê? Porque é mecânico. Então, a humildade nos faz entrar num lugar de depender assim. Eu não dependo do meu ensaio. Eu dependo da vida de Cristo que está em mim. Porque quando eu começo a depender do meu ensaio, eu estou dependendo da técnica de Adão. Quando eu ensaio para fluir alguma coisa, ensaio, o que eu estou fazendo? Eu estou disciplinando Adão. Então eu vou fazer um teatro, eu ensaio, até a fala que eu vou falar, igual nas novelas, nos filmes. Fica bonito, perfeito, mas não é a vida de Cristo falando. Vocês conseguem compreender? Quando é real, é a vida de Cristo, fluindo e agindo, e o Espírito comunicando ao Espírito, porque a tua palavra é um rio incontrolável, que sai do nosso interior e salta para onde? Para a vida. Tem que sair de dentro. E esse de dentro é do Espírito, é da verdade. Mas sem humildade eu não consigo. Porque sem humildade eu vou chegar aqui hoje, vou preparar um esboço e falar, irmãos,
de acordo com os cursos que eu aprendi, é assim, 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 assado. Eu vou despejar um monte de conhecimento sem humildade. Agora, em humildade, eu sei que essa palavra que eu estou falando para vocês que hoje não é minha, foi o Senhor que falou comigo. Não tem livro nenhum, é a vida de Cristo fluindo, é a verdade de Cristo. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? E aí, de maneira alguma, eu vou me comportar aqui como um técnico. Não vou lançar a técnica, mas eu vou lançar a vida de Cristo. Não estou falando que é para você fazer as coisas de qualquer jeito, eu só estou falando que você não pode depender da técnica. Senão você despreza a essência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um monumento lá na Índia, muito grande, muito conhecido, todo mundo vai visitar, eu esqueci o nome dele agora. Que eles fizeram tão grande esse monumento, que era para ser o túmulo da princesa. É um dos monumentos mais visitados na Índia. Taj Mahal, é isso aí. Taj Mahal. Irmão, ficaram anos construindo aquela beleza. Aí no final da obra foram limpar a obra. Aí alguém foi lá, pegou uma caixinha cheia de pó que tinha lá e jogou fora. Jogou as cinzas da princesa fora. Está o monumento lá, irmão, até hoje. Porque treinou tanto para fazer excelente, que perdeu a essência. Aquele monumento era para cinzas. As cinzas foram jogadas fora. Quando eu não tenho humildade, eu foco na técnica e esqueço da vida de Cristo. Vocês estão entendendo isso? A casa cresce, tudo cresce, a gente vai para as mídias, vai arrebentar. Mas é nós. É só o monumento, é só o Taj Mahal. Está vazio por dentro. Porque a essência do Taj Mahal era as cinzas da princesa. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque pelo nosso fazer, nós não perdemos a essência. Pelo nosso fazer, nós não perdemos o princípio. Princípios não podem ser perdidos. Então nós recebemos, e como que nós não vamos perder? Só na natureza de humildade. De reconhecer que nós não somos nada. De reconhecer, hoje eu falava para a Cristiane em casa, eu não sei mais nada. Eu acho que eu cheguei num estágio da minha vida que eu não presto para mais nada. Aí é que chama assim, então você está começando a morrer, está começando. Porque é esse lugar, irmãos, quando a gente acha que a gente presta para alguma coisa, que a gente ego, irmão, sinceramente, tem dias que eu entro num extremo sentimento de inutilidade. Aí eu vou orar, o Senhor fala assim, é assim que eu te quero. Porque assim eu posso te usar. Amém. E você nunca vai me usar se você estiver neste lugar. Fala, Senhor, mas é assim que eu te quero. Porque quando você achava que você sabia alguma coisa, eu nunca pude te usar. Você sempre me usou o conhecimento. Tem dia que eu acordo de manhã, irmãos, e eu falo, Senhor, o que esse inútil vai fazer por esse dia? Aí o Senhor fala assim, só faz o que eu te falar. Vocês entendem isso? Eu não estou sendo melancólico, não. Eu estou falando que nós precisamos entrar num lugar onde Cristo passa a ser a nossa vida. E só a humildade pode nos colocar nesse lugar, irmão. Senão a gente vai sempre querer fazer do nosso jeito. Sem humildade eu não posso reconhecer. Se eu não for humilde em Cristo, eu tiver portar a humildade, me humilhar, eu não consigo andar em paternidade. Porque senão eu vou tratar a paternidade igual o pastor Paulo falou aqui, paternidade. Tem gente que trata a paternidade como confessionário. Ele vai lá, senta, conta um monte de coisa, mas não levanta para praticar o que foi ensinado. Eu nunca fui católico, mas quem já foi católico romano sabe do que eu estou falando. Quantas das vezes as pessoas sentam lá, o padre ouve, a pessoa vai embora, 2 horas da tarde está fazendo aquilo que ele já confessou. Ele confessa de manhã, comunga,
depois à tarde estava fazendo a mesma coisa, porque ele só confessou. Cara, não é isso o negócio. É se levantar, colocar de pé. Mas por quê? Porque ele sai com um livro de regras. Ora 50 Pai Nosso, 30 Ave Maria, mas não sei quanto crendo aos Pai, aí você está perdoado. Aí ele cumpre todas aquelas regras. Você está entendendo? Ele cumpre todo aquele ritual e acha que foi perdoado. Mas não foi transformado. Perdão não se trata de rituais, perdão se trata de natureza. Não são rituais que nos perdoam, mas a natureza que nós portamos. A natureza de Cristo, Ele se entregou e Ele foi como ovelha muda. Zombaram, bateram, chicotearam, e Ele não falou nada. Teve um que falou assim, cara, você não vai se defender não? Você não é o rei dos judeus? Ele falou, você que está falando. Ele não se defendeu. Diga para quem está do seu lado, uma característica da natureza de um humilde é a falta de defesa. Se você está se autodefendendo, é que ainda você não chegou nesse lugar. Mas eu creio que o Senhor está produzindo coisas poderosas em você. Poderosas. Amém? Então, querido, a falta de humildade nos leva a um lugar de distração. Por quê? Porque eu entro na rotina, e a rotina faz eu perder o propósito. A distração me faz entrar na rotina, e a rotina me faz perder o propósito. Os caras estavam construindo um túmulo para guardar as cinzas das princesas. Entraram na distração. A distração levou eles para a rotina. O que era precioso se tornou algo normal. E o que não era normal, que era só estrutura, se tornou precioso. E até hoje o pessoal vai lá no Taj Mahal e para que um negócio desse tamanho? Todo mundo pergunta. Aí quando vão saber da história, meu Deus, sem propósito. É mais ou menos assim quando você descobre, né, tudo aquilo que você fazia de rituais, aí você vai, meu Deus, para quê? Sem propósito. Não são os rituais que nos garantem, não é a estrutura que nos garante, é a essência do que nós portamos. E aí, queridos, se você não tem a humildade, você se torna indisciplinado. E diga comigo, todo indisciplinado deixa de fazer o que é importante. Você entendeu isso ou não? Vou desenhar para você. Na sua vida você tem planejamentos. Aquilo que é importante fazer e aquilo que é urgente fazer. Tudo aquilo que é urgente, um dia foi importante e você não fez. E porque você não fez, você tem que sair pagando a fogo. Porque você procrastinou o que era importante. Agora você vai ter que fazer o que é urgente. Porque senão pega fogo. Então eu vou te dar um exemplo. Seu carro está vazando óleo. É importante você consertar o vazamento. Mas você não conserta, você não atua. Para consertar o vazamento, o Josemir, que é mecânico, está aí, é trocar uma junta que custa R$30 mais uns R$50 de mão de obra. Certo? Mas você não troca. Aí você vai rodando um dia, zero o óleo do carro, porque vaza de vez, funde o motor. Está falando? Aqui o negócio é, funde o motor. Aí você leva no mecânico e fica R$6.000 para fazer o motor. Aí você vai ter que fazer o urgente, isso é urgente, é apagar fogo. E você precisa fazer, você precisa apagar esse fogo. Por que você precisa apagar esse fogo? Porque senão, você vai perder o carro. Aí você gasta R$6.000. Era quanto? 30 com 50? 80. A humildade vai te colocar a começar a fazer as coisas que são importantes, irmão. Começa a priorizar as coisas que são importantes. E eu vou falar uma coisa para você. Se você não priorizar o importante na sua família, você vai ter que fazer o urgente. E o urgente na família
é retirar o filho da cadeia, é retirar o filho das drogas, é tentar reparar um casamento separado. Você está entendendo o que eu estou falando para você ou não? Se você hoje não faz o importante, que é ser humilde, servir a sua esposa, servir seu esposo, servir sua família, passear com a sua família, passear com o seu esposo, com a sua esposa, ser humilde para servi-lo e reconhecer o que ele porta, e não só assim, eu não aguento mais esse homem, toda vez joga o sapato na sala, toda vez não aguento mais a mulher, toda vez a mesma coisa. Se você não passar a ser humilde, reconhecer ela e começar a servir ela, e isso é o importante, amá-lo, trazer seus filhos para ter vida no corpo, enquanto são pequenos. Se nós não fazemos isso que é importante, irmãos, nós vamos ter que apagar fogo depois. Vocês estão entendendo isso? E apagar fogo custa muito mais caro. E o prejuízo é muito maior. Eu estou com a fiação dando curto aqui, saindo fogo, e eu não arrumo. Toda vez o disjuntor fica caindo, e eu não arrumo. Um dia você vem, esse prédio todo já caiu. Trocar o fio, arrumar o disjuntor, R$50. Vocês estão entendendo isso? Traz isso para a sua vida espiritual. Traz isso para a sua casa. E por que a gente não faz? Porque a gente não é humilde. Eu não vou fazer isso não. O João que viu, o João que faça. Ela que não reconhece, a minha esposa que não reconhece quem eu sou, o problema dela. Meu esposo que não reconhece quem eu sou, o problema dele. Essa casa ninguém me reconhece, o problema dele, então deixa. Machucado não curado, querido, inflama, infecciona e mata. Machucado não curado, inflama, infecciona e mata. Deixa eu pegar um tétano para você ver. Era só um machucadinho, que uma pomadinha de R$2 da farmácia curava. Mas a nossa falta de humildade, de reconhecer, não sei. Então, se você fica só no apaga-fogo, você não se prepara. Diga comigo, todo bombeiro não se prepara. Está entendendo isso? No reino não é ser bombeiro, querido. No reino é preparar antes para que nunca tenha fogo. O bombeiro, o melhor do bombeiro, ele não ser acionado. Vai na brigada de bombeiro aqui de São José para você ver. Qual que é a melhor coisa que tem? Ele não ser acionado. Porque se ele não foi acionado, é sinal que não tem uma tragédia. Você não foi chamado para só solucionar a tragédia. Você foi solucionado para se preparar, se antever, se antecipar e nunca ter uma tragédia. A falta de humildade da igreja nos faz trabalhar, apagar fogo. Nos faz trabalhar só nas tragédias. A falta de humildade da igreja de não querer trabalhar com crianças e cuidar de crianças nos faz ter que investir dinheiro com grandes. Porque muitas pessoas acham que crianças não dá recurso para a igreja, então não trabalha com elas. Só que depois nós queremos gastar com casa de recuperação para recuperar adultos que foram mal formados. E nós precisamos ter casa de recuperação, claro que nós precisamos. Mas nós precisamos continuar investindo nas crianças. Nós temos que ser humildes, de olhar para uma criança como esta, que a gente briga, que a gente xinga, e eles estão aqui. Esse dia eu falei para uma menina assim, se você ficar bagunçado, não vem mais na igreja não. Ela ficou uns 2 domingos sem vir, depois já está aí de novo. Eu falei, Jesus, que a gente briga, que a gente xinga, que a gente puxa a orelha, eles estão aí.
Se a gente não for humilde de reconhecer que eles serão os ministros de amanhã, porque estão recebendo de nós, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos portando? Amém? Se você não olhar para o seu filho e reconhecer que ele vai ser um homem de Deus, que ela vai ser uma mulher de Deus, que paternidade nós estamos exercendo? Irmãos, começa a ouvir o que o seu filho fala quando você repreende ele. Até no choro dele, ele está falando para você como que ele se sente, como que você faz ele sentir. Quando criança. E se você notar alguma coisa ali que já é sentimento das trevas, destrua, chama teu filho. Conversa com teu filho e fala assim: não, você não é isso. Você é precioso. Você é de Deus. Não aceite ninguém falar isso para você. Se até mesmo teu pai, num ato de correção, te corrigiu e você entendeu errado, não é isso. Não deixe as trevas colocar no seu filho sentimento. É neles que nós devemos cuidar. A maioria de nós temos traumas de quando nós éramos crianças e não curamos. E carregamos até hoje. E nos tornamos adultos problemáticos. Nós não podemos carregar isso, nós somos curados para servir. Nós somos curados. E aí, queridos, se eu vivo no apagar fogo, eu nunca me preparo. Eu nunca me preparo. Eu tenho que sempre sair correndo em cima da hora. É igual o título de eleitor. Acho que amanhã é o último dia, né, para fazer a... Amanhã é o último dia. É, sério. Vamos nós lá como brasileiro correr. Nós tivemos quantos anos para fazer a digital? Amanhã é o último dia, irmão. Vai ter um monte de nego que vai sair correndo aqui. Tem um monte de nego que nem lembrava que amanhã é o último dia. Só porque o pastor falou que vai apagar fogo. Aí nós vamos todos se encontrar lá amanhã. Vai todos nós se encontrar lá amanhã. E aí nós vamos ficar na murmuração. Que fila, que tamanho, que exagero, que coisa. Você quer apagar fogo? Pega a fila. Você quer apagar fogo? Pega a fila. E nós vamos estar lá. Eu vou estar lá apagando fogo amanhã, irmão. Ah, eu não vou fazer nada. Então paga a multa. Caiu o prédio, pegou. Eu não vou fazer nada, vou deixar pegar fogo. Deixa eu pegar fogo, você vai pagar a multa. Não vai votar? Se não arrumar, e aí vai. Você está entendendo? E a gente acha que nada é espiritual. Quando a gente não entende essas coisas, é por isso que dá zebra. Irmãos, fala comigo assim: nada que eu faço é terreno. Você vive o reino de Deus. Tudo que você faz é espiritual. Tenta discernir. Quando você entender isso, você vai mudar o foco das coisas. Qualquer serviço que nós estiver fazendo aqui na casa, seja limpar o chão aqui, irmãos, é espiritual. Não esteja atento para você ver. Você vai levar um escorregão, vai cair, vai bater. É espiritual. Tudo. Quando a gente faz os mutirão de limpeza, tudo é espiritual. E aí quando eu não trato espiritual, aí eu começo a reclamar: o irmão não vem no dia do mutirão, só eu que faço. Por quê? Porque eu não trato espiritual. E aí se eu não trato espiritual, o que falta, às vezes falta uma vez, falta outra vez, dá de louquinho. Dá de louco, ninguém está percebendo. Por quê? Porque ele acha que isso não é espiritual. Por quê? Porque ele não está numa atitude humilde. Quando eu não estou numa atitude humilde, quando eu não estou na natureza de Cristo, o pastor fala algo: isso é coisa da cabeça do pastor. O pastor é meio louco, está passando por altos processos com Deus aí. Aí você não cumpre. Você não cumpre, você atrasa o corpo. Além do corpo não evoluir, você também não evolui. E quando eu não honro, eu não sou honrado. É princípios espirituais. O Senhor fala assim: eu só honro quem me honra.
Se eu não honro, não tem como eu ser honrado. Se eu não, a honra, ela é uma abertura de mão dupla. Eu honro e aí eu sou honrado porque eu honro. E o que é honra? É ambiente de liberdade, não é por obrigação. Nós não fazemos por obrigação. Se eu honro, irmão, eu não questiono, né? Os irmãos sabem que quando eles abrem a porta ali, tem que abrir até o último. Se não abrir até o último, eu não falo mais nada. Eu só passo lá e levanto. Por quê? Ou abre tudo ou não abre, irmãos. Agora, uma pessoa que não honra, esse pastor é chato, hein? Por que tem que levantar mais 30 centímetros só da porta? Irmãos, vou fazer o cálculo para você na vazão de ar. Vou mostrar para você o quanto que 30 centímetros dá de diferença na vazão de ar aqui dentro da igreja. Aí eu mostro para você o cálculo de vazão, vou falar quanto que 30 centímetros daquela porta ali facilita o fluxo de ar embora aqui. O pastor é chato. Não, eu estou cuidando da saúde de cada um, da circulação embora. Nós só temos uma saída. Agora, quando eu honro, eu vou fazer da próxima vez, eu vou abrir até para mais para cima, vou quebrar a parede para abrir um pouquinho mais para cima. Não pode também, é desonra, porque você está fazendo do seu jeito. Porque tem uns que faz de um jeito, outros querem fazer do outro jeito. Honra, irmãos, é fazer exatamente aquilo que foi pedido. E depois não precisar ter que falar mais no assunto, você já sabe. A atitude de humildade. Amém? E isso Cristo vai colocando em nós, né? Não precisa falar. É uma vez, já entendeu? É um comando que é de Cristo. Opa, vamos lá. Então nós tornamos disciplinados. E aí nós vamos fazer tudo o que é correto, tudo o que é certo, né? Nós não vamos deixar para sair fazendo de última hora. Porque se eu posso antecipar, eu não vou apagar fogo. Se eu posso prevenir, eu não vou remediar. E uma das coisas que mais nos faz e mais nos prejudica quando a gente não está nessa característica de humildade aqui, é a justiça própria. O que a justiça própria faz? Eu só consigo enxergar os erros do meu próximo. Eu só consigo enxergar os erros dos outros e nunca de mim. Sempre os outros estão errados. Aí eu não consigo fazer porque fulano está errado. Eu não consigo fazer porque ciclano está errado. E aí, eu não consigo enxergar os meus erros, aí eu não me preparo. Uma das características de uma pessoa que flui assim, ou age assim, ela só aponta e se compara. Ó, tá vendo? Eu sou melhor que a Dai, mas ela senta ali na ponta. Eu tinha o direito de sentar ali porque eu sou melhor que ela. Comparação. A gente sempre coloca no lugar do outro assim, eu sou melhor que ele. Por que aquele cara tem assim? Por que o pastor tem que parar na frente da igreja, na porta da igreja? Não, ele chegou mais tarde que eu, ele que para lá na esquina. Cheguei primeiro que ele, eu tenho direito. Eu sempre comparo. Comparação. Por que o pastor Paulo tem que sentar aqui na frente? Ele chegou atrasado, azar dele, senta lá atrás. Eu cheguei primeiro que ele, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Eu vou sentar lá. Usa a Bíblia ainda. Comparação é a falta da natureza de Cristo. Aí Cristo já ensina, né? Pode só, Cristo já ensina. Quando chegar, não senta no lugar que não é teu não, porque quando chegar o dono do lugar vai pedir para você sair. Cristo ensina isso. Agora, se nós não temos uma natureza, irmão, não adianta ficar colocar uma regra aqui. Um dia falaram para mim, pastor, tem que pôr uma placa no banheiro para não pôr o pé na parede. Eu não vou pôr uma placa dessa, irmão.
Aqui é ambiente de honra. Quem que pôr o pé vai quebrar o pé. Porque é ambiente de honra. No ambiente de honra, querido, faz algo errado pra você ver. Vai fazer pipi fora lá do vaso, você vê. Outro dia nem pipi você faz mais, porque é um ambiente de honra, querido. Você está violando o ambiente de honra. Os irmãos acabaram de pintar ali. Pastor, tem que pôr a plaquinha para não pôr o pé. Eu falei assim, não vou pôr plaquinha não, filho. Se alguém colocar o pé na parede, o Espírito vai falar com ele. O Espírito vai pegar ele. É ambiente de honra. Não precisa ter placa. Faça isso, não faça aquilo. O Espírito vai falar, ei, você não sabe que um irmão passou aqui um dia inteiro pintando, que foi o dízimo, as ofertas, que pintou aqui, que agora vai ter que pintar de novo, em vez de pegar esse dinheiro e usar para a missão, vai estar gastando na parede, gastando em estrutura, um dinheiro que podia gastar para ganhar vidas. Quem está comigo? Então, uma característica de quem não é humilde é não conservar o que tem. Quem é humilde, ele quer usar, detonar, arrebentar tudo. Tudo que tem que arrebentar tudo. Ele não conserva. E aí ele fica sempre gastando com a mesma coisa. Irmão, o negócio hoje aqui está doido, hein? Você não conserva, você compra tem que falar. Não tem que falar. Você compra um computador, daqui a um ano você compra outro, irmão. Por quê? Não quebrou tudo, já não funciona, não liga, não tem tela, não tem mais nada. Aqui na casa, de tanta gente orar e repreender e puxar a orelha, parou. Mas era um tal de quebra não sei o que, quebra não sei o que, quebra não sei o que, nunca consegue evoluir. Eu falei, pode, está repreendido esse demônio, esse capeta, vai embora em nome de Jesus. Esse espírito de religião. Se você não conserva o que tem, você vai estar sempre quebrando e gastando dinheiro para comprar a mesma coisa. Vocês conseguem compreender isso? Eu estou falando aqui, é a mesma coisa na vida. Quantas vezes a gente está com o mesmo problema e a gente não conserva a pureza e nós temos que gastar a mesma energia para fazer a mesma coisa. Então, aí entra nesse lugar de apontar. E aí, se eu entro nesse lugar, eu nunca aprendo. Por que eu nunca aprendo? Porque eu acho que eu já sei. A falta de humildade não me deixa aprender. A falta de humildade não me deixa aprender. Sabe quantos cursos de teologia eu já fiz, irmão? Esse é o quarto que eu estou fazendo agora. A maioria eu parava na metade do caminho. Por quê? Já sei tudo isso aí. Agora eu estou fazendo um curso lá que está me deixando louco, porque não é teologia, é Cristo, é uma teologia à base do novo pacto, está me pegando de dentro para fora, está arrebentando comigo. Vocês conseguem compreender as coisas? Quando eu acho que eu já sei, eu não me preparo, eu não aprendo e eu não evoluo. Por quê? Porque isso é uma falta de humildade. E eu sempre me comparo com alguém, mas não me preparo. Eu sempre vou olhar para alguém, por que ele pode e eu não posso? Só que eu não me preparo o quanto que aquela pessoa se preparou. Isso eu estou falando para você em todas as áreas. Você vai olhar para o seu irmão, para o seu parente, para alguém, por que ele e não eu? Agora você não faz o que você não preparou. A falta de humildade não deixa a gente aprender. E aí, se você não aprende, porque você acha que já sabe tanto, você não evolui. E é uma criança. Acha que sabe fazer as coisas, mas acaba estragando as coisas. Ontem, eu fui brincar com o Daniel, com o meu ferrorama de 1985, irmão. Eu tenho até hoje, é um xodó aquilo lá. E eu estava meio distraído. E aí eu falei, não, Daniel, tem que pôr pilha. Aí ele foi lá na caixa de ferramenta, pegou uma chave de fenda e achou que tinha que arrancar os parafusos, que a pilha ia ali na casa. Ele desmontou o ferrorama inteiro. Foi engrenagem para tu quanto é lado, irmão. Como é que monta aquilo de novo? Aí o Senhor falou comigo, assim é um filho que não é maduro. Ele quer fazer as coisas para o reino, achando que sabe, mas está estragando tudo o reino. Ele pegou a chave de fenda da ferramenta? Pegou. Ele sabia usar a ferramenta? Sabia.
Mas não para o que era a necessidade. A necessidade era pôr a pilha, era só tirar uma tampinha e colocar as duas pilhas e pôr o negócio para andar. Ele pegou a ferramenta para fazer para uma atividade errada. Não precisava de ferramenta ali. Então não adianta você ter ferramenta se você não sabe usar. Se você é uma criança. E aí o que aconteceu? Eu fiquei orando, olhando no YouTube como é que monta. Fiquei quase 1 hora para conseguir montar. Graças a Deus que montou. É de 1985. Tem muita gente que nunca nasceu. Meu brinquedo funciona até hoje. Se você quiser, eu te alugo para você brincar de 5 minutos. É um xodó. Vocês conseguem entender? Vamos para o reino. O reino de Deus, ele é puro. Uma criança que não está madura, ela pode até saber, pega o microfone e vai pregar, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Ela pode estar desmontando as coisas e nunca mais colocar no lugar as coisas. Sorte que tinha um pai para consertar. Mas até quando as crianças vão fazer as coisas sem perguntar e vai vir o pai para perguntar para acertar a caquinha? Algumas dá para consertar, irmão. Outras não dá. Fazer a Taj Mahal faz, mas trazer a cinza de volta, a gente pode enganar. Pegar a cinza de qualquer outro morto e pôr lá, mas não é a da princesa. Se ele quebrasse minha maquininha, minha locomotiva, eu podia enganar. Existe uma outra que saiu agora em 2015, era como se fosse uma, não é réplica, é da estrela mesmo, mas eles fizeram comemorativo, uma edição comemorativa. Só que não é a mesma coisa. Ia ser mentira. Porque a minha é de 85, é tudo de ferro, tudo originalzinho. Ia colocar uma lá, que quem não conhece não ia saber, mas você entendeu, né? Eu ia ter o trilho de 85, os vagãozinhos de 85, tudo de 85, mas a locomotiva era de 2015. Então eu entendo as coisas no Espírito. Eu estou falando aqui de coisas, mas nós temos que entender no Espírito. Por isso que as crianças não estão habilitadas. Por isso que nós precisamos amadurecer. É por isso que o pai precisa acompanhar. Uma distração minha. Eu falei, então põe a pilha aí. Estava cansado, tinha chegado do serviço, estava meio descansando, estava meio enrolando para montar. Resumido, 1 hora de puro estresse para tentar arrumar, depois funcionou. E aí ele ficou brincando até tarde. Crianças, elas brincam. Diga comigo, crianças brincam. Adultos trabalham. Em qual estágio você está? É criança? Então continua brincando, não vai trabalhar. Não pega nenhuma ferramenta, irmão. Se você ainda é criança, não põe a mão em nenhuma ferramenta. Senão você vai querer pegar o alicate para apertar parafuso, vai estragar o parafuso. Você está entendendo? Tem a ferramenta adequada. Ah, não, mas alicate não é de apertar, não. Alicate não é de apertar. Apertar é chave de boca, chave combinada, chave de fenda. Tem a ferramenta adequada. Amém? Amém. Pastor, mas como que eu vou ter? Só portando a natureza da humildade. E aí a humildade é o quê? Quando eu se humilho. Se eu se humilho, eu tenho condição de ser honrado. E o que é se humilhar? É reconhecer que de mim nada flui. Cara, você pode ser bom em tudo que você faz, mas você tem que reconhecer que não é você. Por muito tempo eu achei que eu era bom em um monte de coisa, irmão, e eu estou descobrindo aí, já falei para vocês. Não sei mais nada. E que continue assim. Que o Senhor leve a minha vida. Eu só sei de uma coisa. Eu não quero ser desobediente. Eu não quero ser desobediente. Eu não quero ouvir a mesma palavra de Deus 50 vezes. Eu não quero ouvir minha paternidade espiritual falar para mim, Kleber, eu já falei para você 3 vezes isso, já falei para você 4 vezes. Não, eu não quero, mas eu cheguei num estágio da minha vida que eu não quero perder tempo mais.
Eu quero me posicionar porque eu sei, se eu honrar minha paternidade, me posicionar a ponto que a vida de Cristo vai fluir sobre a minha vida, através do meu posicionamento, eu serei abençoado. E eu chegarei ao propósito. A ponto de ouvir e falar, você tem razão em todas as coisas, mas nós precisamos entender, querido, sem a natureza da humildade, nós não podemos ser corpo de Cristo. Porque como que eu vou reconhecer o que o meu irmão porta? Como que eu vou reconhecer o que a minha esposa porta, o que o meu esposo porta, o que os meus filhos portam, se eu não sou humilde? Aquele que é humilde, ele nunca olha a partir de si. Amém? Ele nunca olha a partir de si, ele olha a partir do próximo. Que a graça do Senhor, que essa palavra que é um rio incontrolável flua em você hoje, nessa noite. Que a humildade, que é uma natureza, a natureza de Cristo possa fluir em você. A ponto de você ir para o matadouro, como ovelha muda, ser tosquiado como uma ovelha muda. Alguém já acompanhou aqui alguma ovelha ser tosquiada? Alguém já viu ou não? Algumas berram. Quando passa a maquininha, ali fala que ele foi como uma ovelha muda. Diga assim para quem está do seu lado. Tem que falar alguma coisa? Vai falar com quem pode te dar destino. Tem que abrir a boca para alguma coisa? Vai falar com quem pode te dar destino. Mas até para isso você precisa ser humilde. Porque quando você senta para aprender, você tem que levantar para praticar o que foi aprendido. Tem algumas pessoas, irmãos, que sumiram. Desde a última conversa que eu falei assim, cara, eu já falei 10 vezes para você não levantou para praticar ainda o que eu falei. Aí esse dia eu encontrei com ele, cara, o que aconteceu com você? Estou tentando levantar para praticar. Eu falei, vai fora do corpo, você não vai conseguir, filho. Ou você esteja no corpo, ou você não vai conseguir. Longe do corpo. Somos uma família. E essa palavra é um rio incontrolável que sai do nosso interior e flui para a vida, ele vai para a vida. E a vida é a vida do próprio Cristo. Nós não pregamos teologias nessa casa. Nós não pregamos conhecimento humano, nós pregamos aquilo que Cristo ministra. E essa noite eu não fiquei sem dormir ouvindo essas coisas do Senhor por nada, irmãos. Eu só ouvi o Senhor assim, fala isso para meus filhos. Libera sobre eles a natureza da humildade. Libera sobre eles a natureza da humilhação. Não existe cruz sem humilhação. Não existe você dizer, eu quero ir para a cruz, eu quero morrer, eu quero crucificar meu eu quero matar minha carne para ressuscitar com Cristo. Sem humilhação não tem. E a humilhação é chiu. Mas eu não fiz nada para ele. Peça perdão para ele. Não, mas não foi eu. Aquele que se humilhar, não é aquele que é humilhado. Irmãos, vamos começar a ler a palavra a partir do Espírito, não a partir da nossa alma. É aquele que se humilhar, não aquele que é humilhado, aquele que se humilhar. Então, quando nós nos humilhamos, nós somos honrados por Deus.